E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Banco Bradesco. Vale a pena ou não? Bom, vamos lá, vamos pensar numa coisa. Primeiro, por que tu, Vinícius, não fala muito sobre o Bradesco? Eu não vejo tu falando sobre o Bradesco. Eu vejo tu falando sobre o Itaú, sobre Santander, Banco do Brasil, Sicredi, Caixa. Caixa fala muito pouco. E outros bancos, até fintechs, mas o Bradesco a gente não vê tu comentando. Gente, assim, ó, eu não comento hoje o Bradesco porque o Bradesco, sinceramente, não tá me levando a pensar positivamente. Nem a questão de quebrar banco, porque o Bradesco é gigantesco. Mas eu digo questão de atendimento e estrutura. O Bradesco, desde 2024, ele vem fazendo uma reestruturação forte dentro do grupo Bradesco. Encerrando várias agências, mandando vários funcionários embora, contratando vários funcionários inexperientes. Ele está fazendo uma reestruturação, alegando que, olha, gente, eu tô com minha estrutura muito pesada, tô gastando muito e para manter é muito caro, então eu vou demitir. E aí ela vai lá e me diz que teve um lucro de 16 bi. Sim, ó, sinceramente, deu 80% a mais que o esperado. Tá ruim? Então tem algumas coisas que a gente não consegue entender o que deve estar acontecendo com o Bradesco. Aí, eu dando uma analisada dentro do aplicativo do Bradesco, que eu vejo informações, eu não acho um aplicativo, eu acho ele bom, mas ele não é rápido. Eu não acho as tarifas do Bradesco estão cada vez mais altas. Os cartões de crédito deles não são cartões de crédito que realmente te entregam algum produto bom. Por exemplo, pela quarta vez, ele vai reajustar as tarifas do cartão anuidade. Então, os cartões que antes eram básicos, por exemplo, a Eterno era 1848, vai para 1920. O American Express dele. Eu até tenho a informação dentro do meu celular aqui do Bradesco, porque eles me ofertaram esse cartão do American Express. E eu, assim, eu vou te dizer, não me chamou a atenção esse cartão. Hoje eu já fiz até um vídeo aqui comprovando que o Bradesco me entregou um limite de cartão de crédito. Mas em contrapartida não me surpreendeu, não me animou nem nada, porque é um produtinho que tá sem graça. Deixa eu ver só as taxas que tem o Bradesco aqui dos cartões hoje. Por que eu te digo isso? Cara, eu pagar no American Express 1.812 de taxa, cara, tem que valer muito a pena. Olha aqui, ó, o Elo Dinner Club foi de 1.600 para 1.728. O Elo Nankin de 1.300 para 1.356. Ó, então olha aqui, eu tenho hoje aqui o Visa Platinum Exclusive. Um ano, gastar R$ 1.000 por mês eu tenho isenção. Tá, beleza, esse é o mais tranquilo, senão 12 de 45. O Exclusive Elo Mais, 12 de R$ 35. O Neo, 12 de 30. São cartões muito básicos, já tudo cobrando anuidade. Você tem isenção da anuidade no mês que gastar R$ 100, que é o mais básico que tem. Deixa eu colocar no maisinho, que ele vai abrir o American Express para mim aqui também. American Express Green Exclusive, 12 vezes de 47. Cara, não vejo benefício nesse cartão. Não vejo. E a questão da usabilidade do aplicativo também não é um requisito muito forte. Então hoje, para mim, o Bradesco, sinceramente, não tá valendo a pena. Não tá. Nós temos Santander e Itaú, que são bancos que estão com mais agressão, parece que eles estão querendo mais que o próprio Banco Bradesco. Tu imagina, tu chega numa cidade hoje, tu depara com uma agência fechada do Bradesco. Poxa, é que na verdade é o seguinte que eles fazem o cálculo, né? Eles veem se aquela agência está dando lucro ou não. Se não tiver, eles encerram. E não fazem nenhum ponderamento de todas as agências que tem no Brasil. Ah, aquela não dá lucro, vamos fechar. Aí fica difícil. Então, hoje, questão de concessão de crédito, o Bradesco é muito bom ainda entregar crédito, principalmente imobiliário. Hoje, se tu tá me perguntando para que serve para ti o Bradesco, eu vejo hoje ele como foco para imobiliário. O Itaú deu uma patinada em relação a financiamentos imobiliários e ainda disse que ia aumentar as taxas. Mas hoje, a parte do financiamento imobiliário do Bradesco é o mais rápido desses três bancos que eu considero. Ele em 30, 35 dias já faz quase toda a operação de crédito no Bradesco, se tiver toda a documentação tranquila. E sinceramente, isso é um ponto muito forte e muito importante para o Bradesco. Mas agora, a recomendação de ter conta com ele, cara, assim, ó, financiamento imobiliário, sinceramente, abre uma conta no Banco do Brasil, cria um relacionamento bom durante um ano, que com certeza tu vai conseguir ter financiamento imobiliário com o próprio Banco do Brasil. Agora, tu fazer isso, tu abrir uma conta no Bradesco só para ter crédito imobiliário, não vejo muito bom. Inclusive, a gente tem relatos aí de pessoas, eu não posso aqui comunicar nomes, que são clientes top, top,
que usam, eu não sei agora qual é o segmento do Bradesco para clientes premiums, eu acho que é o Private, né? Deixa eu ver aqui, qual é a parte que eles trabalham, agora é cliente Prime, é o Prime. Então assim, ó, clientes Prime, ou Private também. Private é superior a Prime, mas eu tô falando nessa linha aí entre esses dois termos. São pessoas que têm rendimentos altos, têm produtos muito relevantes para fazer, mas o que eles estão deparando? Que o atendimento para eles está horrível. Tu não tem um gerente. Tu vai ter que falar com um atendente e o atendente vai, através de uma cartilha de informações, vai te repassar uma informação de uma cartilha. Eles não sabem os produtos financeiros do Bradesco por causa da reestruturação. Então, até para alta renda, não considero o Bradesco relevante. O Personalité do Itaú esbanja serviço. O Banco do Brasil, Private ali, parte que eles têm, Private do Banco do Brasil também é top. E aí o que eu te digo, o Bradesco, ele está fazendo uma reestruturação que a gente acredita que seja viável, ou ele está fazendo uma reestruturação apenas para lucrar mais? O Bradesco é um banco muito grande, onde ele tem vários segmentos já nacionalmente, eles atuam em outras áreas, a não ser só o Banco Bradesco. Mas assim, ó, vamos ser sinceros. Eu quero saber da tua opinião. O que que tu acha do Bradesco, se tu é cliente? Se tu é cliente muito antigo, de repente não está sofrendo por toda essa estrutura, porque tu vai ser sempre honrado em questão do Bradesco. Mas os clientes novos, até para conceder crédito, eu ainda estou preferindo o Santander e o Itaú do que o Bradesco. Então, essa é uma leitura que eu tive, mas eu quero saber o que tu achas. Se tu é cliente Bradesco, me dá aqui o teu parecer. O Bradesco, assim, ó, já vou até dar um adendo aqui. O Bradesco, para clientes muito grandes, ele é bom. Então, para qualquer banco que tu trabalha 10, 15 anos com o mesmo banco, ele torna-se um banco muito agradável, porque tu já tem um relacionamento com o teu gerente e tudo. Mas e se teu gerente é demitido? Como está acontecendo com o Bradesco? Olha, inclusive tem pessoas do Bradesco sendo demitidas e indo para uma cooperativa de crédito trabalhar. Por causa dessa instabilidade que o Bradesco está provocando. Porque um banco entregar 16 bi de lucro, ele não está patinando, né? Então, é apenas o meu intuito hoje. Eu acho que 2025 o Bradesco não vai ser bom. 2024 já patinou legal. 2025 não vai vir bem. Já estamos aí em abril e não tem nada de positivo vindo do Bradesco. Então, eu acho que o Bradesco, esse ano de 2025, tu dá uma patinada, dá uma segurada. Quer focar em outro banco? Santander e Itaú. Eu acho que são bancos mais agressivos e bancos que vão te entregar mais produto, de repente, que vai te suprir mais as tuas necessidades. Esse é um posicionamento que eu acho. Quero saber o teu. Comenta aqui, deixa o teu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!